Não vai ser um homem que vai repetir 1000 vezes que a urna é confiável e essa mentira vai se transformar numa verdade. Eu não sei por que tanta resistência em termos mais uma maneira de garantir ao povo brasileiro que em quem ele votar, esse realmente vai ser eleito. Deixa eu aproveitar aqui. Eu estou com 2 relatórios da Polícia Federal aqui. Para o extrato de um deles. Relatório de análise de urna eletrônica 2016. Extrato da Polícia Federal. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Então tem aqui um extrato da PF. Você acredita nisso ou na palavra do ministro Barroso? Tem outro laudo da PF aqui, de 2018. Recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Você acredita no relatório da PF ou no ministro Barroso? E depois, o TSE, em alguns momentos, tem aberto ali, tem proporcionado a grupos de hackers, né, de pessoas que entendem realmente do processo, para que eles digam se o processo é confiável ou não. Um dos relatórios de um grupo de 2019. O grupo acredita que as proteções aqui melhoradas não suplantam a necessidade da impressão do voto, por conta do princípio da independência. Então, esse grupo diz que tem que ter o voto impresso. Tem outro laudo aqui, outro relatório, de outro grupo também. O sistema, como um todo, é muito dependente de elementos de criptografia. Essa condição torna o sistema vulnerável a um atacante motivado e que tem acesso a elementos que contenham essas chaves. O que eu falo não é um ataque ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta com uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso, que se arvora como dono da verdade, com uma pessoa que não possa ser criticada, mesmo indo para dentro do parlamento para convencer parlamentares de que a composição da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso tem que ser alterada para que essa proposta seja derrubada naquela comissão. Se o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais, ele está enganado. Não é um caso de ele mostrar que é mais macho. Ninguém entendeu. Dá licença aí. O negócio é sério aqui. Não é uma briga de que é mais macho. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora gente de dentro do Supremo, né, querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Nós sabemos o quanto o Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando lá atrás ele foi advogado para defender o terrorista Cesare Battisti. Mas eu quero buscar uma maneira de tentar desqualificar o ministro Barroso, mesmo ele defendendo a liberação das drogas, o aborto e redução da maioridade para estupro de vulnerável. Hoje em dia são 14 anos. Queria passar para 12. Como se a minha filha está fazendo 11 anos agora, daqui a pouco tem 12, ela possa aí ter a liberdade de namorar um cara de 30 e ficar por isso mesmo. Então nós sabemos que o Barroso pensa da família. Nós sabemos que ele votou há pouco tempo sobre os direitos das amantes. É
bom falar, é bom recordar isso aí. E nós ganhamos por 6-5. O Barroso voltou e perdeu 5. O que é o Dia das Mães? Se morre o seu João hoje, com 3 filhos, se aparece uma mulher lá e diz que era amante do seu João, ela vai dividir a pensão e os bens. Alguém acha que isso tem um mínimo de razoabilidade? Mas não é por aí. Nós estamos falando de algo gravíssimo, que é a liberdade de um povo. Nós temos que aprender com o erro dos outros. Cuba errou em 59. Da mesma maneira, não foi votação eletrônica, mas da mesma maneira, deste pessoal com essas mentes de esquerda, pregando o paraíso. A mesma coisa depois na Venezuela, que tem um sistema eletrônico exatamente igual ao nosso. Lula esteve fazendo campanha para o Maduro no passado. O Chávez também, já falecido. Quando eu estive na Argentina, em 19, não precisa falar que eu fui criticado. Eu falei que o futuro da Argentina, se a esquerda voltasse ao poder, seria o mesmo da Venezuela. Massacrado pela mídia brasileira. Agora essa mesma mídia, há poucos dias, disse que a nata do cidadão argentino, pessoal classe A, está deixando o país, indo para o Rio Grande do Sul. E quando as ditaduras começam, primeiro sai a classe A, depois a B e depois os pobres. Como estão vindo os pobres da Venezuela, entrando no Brasil, por Pacaraima, Roraima, a maioria das centenas dessas pessoas que chegam no Brasil são mulheres, com 2, 3 filhos, ou com um filho e 2 e grávida, com uma mala na mão, uma trouxa de roupa na cabeça, fugindo da fome, da miséria, da arbitrariedade e da ditadura venezuelana. Será que é difícil o povo brasileiro entender que isso pode acontecer aqui? Se acontecer aqui, com a vontade do povo, legítima, com voto auditado e contado, paciência. Vamos pagar o preço daquilo que nós plantamos. Agora, permitir que um grupo, senhor Barroso, volte a comandar o Brasil, grupo esse, que nós vimos o que foram os 14 anos de governo, no tocante à corrupção, ao desgaste dos valores familiares, uma imagem do Lula com a Dilma, o Celso Amorim do lado, ministro da Defesa à época, 2 homens se enrolando e beijando num teatro, não tem nada a ver com a vida dos 2 homens, mas publicamente eles aplaudindo isso, cenas de homem nu, deitado, com crianças, meninos e meninas apalpando a região dos órgãos genitais dessa pessoa, achando que isso é uma normalidade, isso pode continuar acontecendo no Brasil. Você quer dizer uma coisa, eu não dou um recado para ninguém. Eu jurei dar minha vida pela pátria, no caso uma agressão externa ou interna. E o Brasil está sendo agredido internamente. Por que não podemos seguir o laudo da Polícia Federal e termos aqui o voto impresso para que ele possa realmente ser auditado? E repito, diferentemente que o ministro Barroso falou há poucas semanas, não é um retrocesso, não é o voto no papel, ninguém vai botar a mão no papel. O papel é impresso e cai dentro de uma urna que vai ser lacrada para possível contagem na frente, caso qualquer dos lados se ache que o resultado não foi legítimo. O que o ministro Barroso, e não o TSE, e não o Supremo, acham disso? Nós devemos deixar acontecer para depois o lado perdedor questionar na justiça que na ponta da linha quem vai julgar é o próprio Barroso. E olha como as coisas são feitas no Brasil. A imprensa ataca a gente o tempo todo. Me acusa de tudo. As mais absurdas acusações. O Datafolha, um órgão de pesquisa aí que ninguém confia, ela diz que o outro lado tem 50%, 60%. Isso é um acerto para justificar o que a urna vai vomitar lá na frente.
E vai vomitar como? Né? Podemos acreditar nas urnas, se elas não podem ser auditadas, como diz a própria Polícia Federal. Eu não consigo entender como órgãos de imprensa não alcançam isso. Estão revoltados comigo por quê? Todos vão pagar uma conta altíssima disso daí. Nós queremos isso para o Brasil? Eu quero voto democrático, eleições democráticas. Eu não o povo. E repito aqui o que disse umas 10 vezes esse domingo agora, porque pessoas entraram comigo, né, tá tendo um movimento de rua. Eu conversei aqui com o pessoal de Brasília, São Paulo, Fortaleza, Manaus, Rondonópolis, uns 10 locais. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e não um pedacinho dentro do DF. Eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Até porque, senhor ministro Barroso, a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Eu li a Constituição, interpretei e respeito. Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. E o Barroso, tenho certeza, joga fora. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República. Fui salvo por um milagre de um atentado, de um filiado ao PSOL, em Juiz de Fora. Praticamente um milagre a minha eleição. Alguns falam, foi eleito. Pode ter certeza. Eu tive muito mais votos do que os 57 milhões. E só fui eleito exatamente por causa disso. Eu apresento uma prova incontestável. Quem tem um pouco de matemática, vê as eleições de São Paulo, capital, agora, o último. A máquina dá um pane, né? Com 0,39% dos votos apurados. Você pega do primeiro ao 8º, numa lista, né? Que é tirado o percentual de cada um dentro daquela lista. O primeiro, Bruno Covas, ele passa ali por Boulos, passa por mais 6 candidatos. Quando o sistema volta a funcionar, poucas horas depois, dá o resultado final das eleições. Então é exatamente aquele que estava em primeiro, segundo, terceiro e 8º, exatamente na mesma ordem. Mas não é tudo não. Exatamente o mesmo percentual, desprezando essas casas decimais, daquela primeira parcial, de 0,39, são exatamente os mesmos percentuais depois de 100% apurado. Se alguém entende um mínimo de estatística, alguém que possa entender um mínimo de probabilidade, isso é 1 sobre infinito, aquele 8 deitado embaixo do traço. Pode acontecer? Pode. E 1 trilhão de vezes. Querem mais comprovação do que isso? O que é uma prova? É o somatório de indícios. Apareceu uma pessoa morta, né, num canto qualquer. Quem matou? Ninguém viu. Aí começa a fazer levantar a vida daquela pessoa, com quem ela se relacionava, já brigou com o vizinho, com o parente, com o amigo. O que ela postou no Facebook? Vê o telefone dela e faz o levantamento aqui. Quem naquela hora tinha um telefone perto da cena do crime? Assim foi feito em Brumadinho. A equipe de Israel teve aqui com esse tipo de levantamento. Quem tinha celular localizou vários corpos onde poderia estar aquele corpo do telefone celular no momento daquele caso gravíssimo lá em Brumadinho. E assim chega à conclusão. Por que, senhor Barroso,
essa vontade enorme de dizer que você está certo. Você vale mais que milhões de pessoas que se manifestam por um sistema eleitoral limpo, democrático, porque ele quer que essa sombra de dúvida permaneça entre nós. O que ele teme está a serviço de quem? Ele acha que mentindo várias vezes contra laudos da Polícia Federal, nós vamos acreditar? O Brasil mudou. Hoje tem um presidente que acredita em Deus, que respeita seus militares, que deve lealdade ao seu povo, que respeita a família. Não estava acostumado a isso? É bom começar a se acostumar, Barroso. O senhor é ministro supremo? Merece respeito? Sim. Mas tem que se dar o respeito. Fale para os teus colegas, né, não do Supremo, teus colegas partidários, que convoque um movimento aí para dizer que o que o senhor fala é verdade, que nós podemos confiar na sua palavra. O que aconteceu nos últimos anos, e cresceu com a minha chegada ao poder, é um esclarecimento cada vez maior por parte da população. Me acusavam de que eu ia ser o ditador, ia dar golpe, ia fechar a imprensa. Não aconteceu nada disso. Dizia, senhor Barroso, que a liberdade de expressão vale. Vai continuar valendo. Eu jurei dar minha vida pela pátria. E retorno aqui, eu falei da Bíblia. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte espiritual, pô. Que essa morte é eterna. Não quero entrar em detalhes. Algum outro ou outros países têm interesse no Brasil? Será que é preciso desenhar? Nós temos povos que têm paciência, esperam 100 anos para atingir seu objetivo. O objetivo, por parte de alguns do Brasil, é o ano que vem? Botar quem na cadeira presidencial? E uma coisa importantíssima, quem se eleger em 22 vai escolher 2 ministros para o Supremo no primeiro semestre de 23. Já imaginou mais 2? Com a mesma cabeça do senhor Luiz Barroso? Os poderes são independentes e harmônicos. E todos nós temos limites. Eu tenho limite. Eu não interfiro em poder nenhum. Interfere no executivo. Essa derradeira interferência, querer escolher, querer dizer à população que essa urna eletrônica é inviolável, ela é confiável, é abusar da inteligência de todos nós. Temos mais que o direito, o dever de fazer valer as letras da Constituição, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a você frequentar qualquer templo religioso. E o que é mais importante de tudo, a alma da democracia é o voto. Mas esse voto tem que ser contado. Dizia, senhor Barroso, que nós teremos eleições no ano que vem, mas eleições limpas, democráticas e confiáveis. Senhor Barroso, a tua palavra não vale absolutamente nada. O senhor tem que dar exemplo à nação. Está à frente do TSE agora para exatamente mostrar para todo mundo que o trabalho realizado aí é sério, como acredito que é, por parte da maioria dos seus integrantes. Não será admitido não serão admitidas eleições duvidosas ano que vem. O Brasil vai ter eleição ano que vem.
de eleições limpas, democráticas. Quem votar vai assumir 23. Dizer mais, encerrando. O Brasil mudou. Jurei dar minha vida pela pátria. Não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo o meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular. Pode ter certeza, o Brasil está mudando e não haverá retrocesso. Queremos eleições limpas, democráticas e auditadas. Acima da palavra do Barroso, tem no mínimo 2 laudos da Polícia Federal encaminhando nesse sentido. A eleição de São Paulo é uma prova estatística de que aquilo não poderia acontecer. Acredite no Brasil. Deus nos deu uma terra maravilhosa. Ninguém tem o que nós temos. Agora devemos, sim, nos preocupar com aqueles que querem roubar a nossa liberdade. A eleição do ano que vem vale muito mais que a tua propriedade. Nós sabemos que para a esquerda no mundo todo a propriedade privada não vale nada. Para mim ela é sagrada. Dizia a vocês também que todas as ditaduras precederam de campanhas de desarmamento. Comigo é diferente. O povo de bem tem que estar armado. A exemplo do povo americano. Para que exatamente protótipos de ditadores não queiram fazer valer a sua vontade nessa nossa pátria amada chamada Brasil. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado, presidente. A camiseta, no caso, uma semelhante a essa, não aceita? Eles entraram para mim, aceita. Presidente, eu sou militar da reserva, eu tive a oportunidade de apertar a mão do senhor como vereador no primeiro distrito, como deputado, e agora como presidente. Seria uma honra, entendeu? 50 anos, presidente. Parabéns pela excelente... Eu tinha 20, que lugar que foi, você falou? Primeiro distrito. Ali, de vez em quando, chegava ali 4h30 da manhã. Com certeza eu vou voltar aqui em 2023 para apertar a mão do senhor de novo. Pessoal. Presidente, quero uma foto para levar para o Paraná. Eu também, para Maceió. Fala direto. É melhor um presidente? É melhor um presidente que reze do que um presidente que joga o pão cada dia. Minas com Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, mentira. Eu tenho algo para entregar. Vereador não, viu, presidente? Liderança de Minas. Minas com Bolsonaro mobilizado. Vou tirar o som aqui. Está chegando a hora Será que... Você quer, meu camarada, rapidinho? Obrigado, presidente. Será que parabéns, viu? Cabo Freire. Melhor presidente que reze do que um que joga o pão cada dia. Eu quero matar uma meia dúzia de parentes meu que é petista. eu tenho algo de Deus para te entregar. Impressionante como não aprende, né? Não aprende. Sou bispa, eu sou bispa, vim de Tirolândia, Bahia, e Deus mandou te entregar. Você já teve aqui? Aleluia. Eu já tive a segunda vez, a primeira vez eu mando te dizer. Aleluia. Como? Possibilidade de eu deixar a cara do senhor?